Aí está o equipamento de iluminação finalmente adquirido. Não é uma coisa do outro mundo, mas também não foi tão fácil de adquirir. Graças ao auxílio de vocês, eu quero agradecer desde já as colaborações que tornaram possível essa aquisição. Tenho certeza que a iluminação vai melhorar bastante a partir de agora. Gratidão a todos os que participaram materialmente e espiritualmente de mais essa conquista. Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a saúde, né? E como sempre, nós temos uma visão distorcida, né? Uma interpretação errônea a respeito do que seja saúde. Estamos longe, né, de entender. Estamos dando os primeiros passos. Aliás, é interessante como os antigos, como Hipócrates mesmo, né, o pai da medicina moderna, há 2500 anos atrás, já ensinava corretamente o que é a saúde, e parece que a nossa humanidade resolveu ignorar os seus ensinamentos e andou para trás nesse sentido, né? Principalmente aí ao longo do século XX, final do século XIX para cá, para os nossos tempos modernos. Tantas coisas químicas foram inventadas, tanto na alimentação quanto na medicina, né? Nos medicamentos, nos fármacos, né? Nos compostos farmacológicos. E nós confundimos muito achando que saúde tem a ver com, ou até mesmo a medicina, né, tem a ver com medicamentos. E tanto que hoje em dia a gente associa prevenção, né, a palavra prevenção, ou a expressão prevenção de saúde, com ir ao médico preventivamente, né? Quando não é isso. Prevenção de saúde, ou até mesmo, né, levar uma vida saudável, tem a ver com o nosso modo de vida total, né? Não há como separar. Não é difícil de entender. Eu acho incrível como tem pessoas que ainda combatem esse tipo de entendimento, de compreensão mais profunda, né, holística, completa, integral. O ser humano não é uma coisa separada. Os nossos órgãos físicos não podem ser separados das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos traumas. Então não é uma coisa difícil de entender o quanto os nossos ressentimentos, as nossas mágoas, né, interferem na nossa saúde e nos levam a adoecer, rompendo, né, quebrando o nosso sistema imunológico aos poucos, mas de forma constante, até que a gente acabe caindo doentes. Não é muito difícil de entender. Eu realmente não entendo por que há tanta resistência, né? Claro que eu entendo, é uma questão retórica apenas, né? São as limitações da mente, né, às quais eu me refiro sempre. A mente é muito limitada e o autoconhecimento é tão pouco, né, nas pessoas, que é impossível que elas realmente saibam a verdade sobre as coisas. E não é uma questão de pensamento positivo, já expliquei isso em outras oportunidades. Não basta você mascarar a verdade, né? Essa expressão, inclusive, também está tomando um rumo que pode ser corrigido, lógico, dessa vez, como a gente está mais consciente, como coletividade, né? A gente está um pouco mais consciente, já podemos corrigir isso logo na saída. Então, pensamento positivo não é você
buscar uma interpretação colorida para a coisa escura, a cor escura, né? A cor escura é escura e ponto final. É simplesmente você reconhecer a verdade disso, né? Estou falando figurativamente. Então não adianta você colocar um pensamento colorido no lugar da realidade, não adianta você substituir a realidade, mas você tem que saber o que é a realidade, compreender a realidade e a verdade, né? Então, compreendendo que levando uma vida totalmente, integralmente saudável, pela alimentação, obviamente, é incrível o quanto a natureza nos provê, né? Nas ervas a gente encontra correspondência para as nossas doenças, né? Porque o adoecer, ele, embora não seja natural, a doença seja uma condição antinatural, ela acontece, né? Por causa das nossas, do nosso mal viver, tanto em pensamentos, emoções e sentimentos, quanto na nossa alimentação, né? Nós precisamos de energia, mas principalmente do século XX para cá, nós temos extrapolado um pouco esse conceito de energia, de alimento, né? Transformando porcarias, né? Em substitutos, porque não dá para chamar de alimento. Gente, não dá para chamar um pacote de salgadinho cheio de compostos químicos, né? Por mais bonita que seja a embalagem dele, não dá para chamar isso de alimento. É um crime com o verdadeiro alimento, é um contrassenso, inclusive, né? Porque esse tipo de, eu não sei como chamar, esse tipo de coisa que a gente coloca para dentro do nosso organismo tira a nossa força vital, tira a nossa energia. Então, é um desalimento. Eu vou chamar isso de desalimento. Então ele é algo que nos desenergiza. Não sei nem se existe essa palavra, mas não importa. É algo que tira a nossa substância, ao contrário do que nós imaginamos. Então a gente vai aí no supermercado, a gente compra as coisas pela embalagem, né? A embalagem mais bonita e mais colorida é a que a gente leva. Somos crianças, já falei isso em outras oportunidades. A gente vai pelas cores, pelas luzes, né? Pelo barulho. Enquanto não deixarmos de sermos infantis nesse sentido, né? A gente realmente não vai amadurecer. E aí a gente compra aquelas caixas bonitas de refrigerantes, então nem se fala, né? Cheios de compostos químicos, de conservantes principalmente, né? Os conservantes estão por tudo, infelizmente. E a gente vai ingerindo aquilo, sem contar com os agrotóxicos, que eu não estou falando, né? Também a gente ingere os agrotóxicos ao longo de 30, 40 anos. Vamos colocar aí 30, 40 anos ingerindo, né? Sem falar desses compostos químicos para dar sabor na água, né? Que alguns maliciosamente chamam de suco químico, e de suco é óbvio, não tem nada, né? O suco você tira da fruta, não tem como tirar suco de pó, não existe isso, né? Mas nós somos tão condicionados pela propaganda a acreditar que aquilo seja suco que chegamos a chamar aquilo de suco em pó, né? Não existe isso, é ridículo. E então, né, ao longo de 30, 40 anos a gente vai socando essa sujeira toda para dentro. No que isso vai resultar? É óbvio que é doença, sem contar então os nossos comportamentos emocionais, né? A raiva, o ódio, a reclamação, a fofoca, tudo isso vai entupindo as nossas veias energéticas, né? Até que um dia as nossas veias reais, as veias físicas, melhor dizendo, acabem entupidas também, né? A gente tem uma isquemia, enfim, tem um infarto e essas coisas assim. E a gente vai para o hospital, né? Ou vai para o médico, enfim, e lá a gente acaba sendo entupido de mais compostos químicos para combater os compostos químicos que nós
com os quais nós nos entupimos ao longo de 30, 40 anos. Eu estou extrapolando, mas pode ser menos, lógico, né? 10 anos, 5 anos, enfim. Então a gente enche o nosso corpo de porcaria, principalmente do século XX para cá. Gulodices, guloseimas, enfim, massas, uma sobrecarga, hambúrgueres, nossa, a lista é interminável. Gorduras, né, batata frita, que até um tempo atrás eu era apaixonado também por batata frita e eu comecei a modificar todos os meus hábitos alimentares. Não é uma questão de ser vegano, ser vegetariano, gente, não é isso. É ser consciente. Tudo está na consciência, nenhum ismo, né? Não é o vegetarianismo, não é o veganismo, e não estou falando contra também, não estou falando contra isso, gente. Você que é vegano, eu tenho muitos amigos veganos, né? Eu particularmente não sou a favor de títulos, então eu procuro deixar o meu organismo me dizer, o meu corpo me dizer o que ele precisa. Felizmente eu não tenho precisado de carne na maior parte do tempo, 95% da minha alimentação não compõe carne, né? Então, é o meu organismo que está dizendo, que o organismo tem uma inteligência própria, o nosso corpo tem uma inteligência própria. A gente é que não para nunca para ouvir, sempre ocupado, sempre com barulho, é música, é televisão, é livro, o falar, né, o dialogar, rede social, enfim, é sempre tanto barulho e a gente não ouve aquilo que a gente precisa realmente ouvir. O nosso corpo sabe quando ele precisa das ervas, o nosso corpo sabe quais vitaminas ele precisa, logicamente que ele sabe, nós não sabemos. Imagina se nós tivéssemos que nos lembrar de respirar, a humanidade nem existiria. Então nós não precisamos também nos lembrar ou comer num horário determinado. Agora é hora de comer, né? Deixa o corpo falar, ouve seu corpo, se ele está com vontade de comer só uma fruta, ao invés de almoçar, né? Um almoço, enfim, escute seu corpo. É um princípio básico de saudável. Então, gente, prevenção de saúde não é ir ao médico de 6 em 6 meses, e eu também não estou criticando isso e não estou falando contra quem faz. Faça, se você tem vontade, faça. O que eu quero dizer é que a prevenção de saúde envolve algo muito mais profundo. Envolve você ouvir o seu corpo, envolve você parar de colocar porcarias para dentro do seu corpo, tanto psicológicas, né? Que são os pensamentos desregrados, as emoções desregradas, os picos e vales de emoções, isso é horrível. Agora estou feliz, agora estou triste. Essa montanha russa de emoções não pode fazer nenhum bem para o seu corpo. Agora, o que vai fazer bem para o seu corpo, com certeza, é o autoconhecimento. Quando você começa a conhecer os processos de emoções e pensamentos dentro de você, os processos da sua mente, o mecanismo da sua mente, como é que ela funciona, quais os gatilhos que causam esses picos e vales emocionais e de pensamentos, né? Aí sim a sua saúde vai entrar nos eixos e você realmente vai aprender a ouvir o seu corpo, a obedecer o seu corpo e viver uma vida saudável longe de hospitais, longe de medicamentos químicos, porque a verdadeira medicina é a medicina natural. Não é que a medicina não exista. E não é que eventualmente, pelos seus excessos, você não vai precisar de um composto químico. Talvez seja necessário de uma intervenção hospitalar, talvez seja necessário. Mas isso é um aviso para você ver o quanto você está na contramão da saúde. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima.